Nessa questão, pessoal, a gente tem uma casca esférica. Essa casca esférica, ela tem um raio externo, que vai do centro até a periferia externa aqui, ó. Vai ter um raio interno. E ele diz o seguinte, nessa questão ele quer que a gente calcule a força gravitacional que essa casca esférica vai, vai fazer sobre esse ponto bem aqui, ó. Só que veja que esse ponto ele não está na superfície da casca. Esse ponto ele está em um ponto interno à casca. Para fazer essa questão, para calcular essa força, primeiro a gente se preocupa em calcular qual é o campo gravitacional que essa casca ela vai fazer sobre um ponto que está interno a ela. Se a gente achar esse campo, na hora que a gente achar essa gravidade que a casca faz sobre esse ponto, aí a gente multiplica por m, que é a massinha m que está lá dentro, e aí a gente acha a força gravitacional que ele está pedindo na questão. Pronto. Então, vamos nos concentrar aqui em descobrir a gravidade que essa casca está provocando nesse ponto interno bem aqui. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que perceber o seguinte, ó, que não é toda a casca que vai produzir gravidade nesse ponto. Como assim, professor? Você percebe que eu tracei aqui um círculo aqui, que esse círculo está pegando exatamente aqui no ponto M, né? Pronto, quer dizer que a massa da casca que vai provocar campo gravitacional nesse ponto é somente essa massa da casca que está aqui dentro dessa linha vermelha. Ó. Toda a massa da casca que está dentro dessa linha vermelha, ela vai produzir campo nesse ponto M. Já essa massa que está do lado de fora dessa linha vermelha, toda essa massa aqui, ó, que também faz parte da massa da casca, essa massa que está por fora aqui da linha vermelha, ela não vai produzir campo no ponto M. Então, a gente tem que descobrir essa massa bem aqui. Se a gente descobre essa massa que está dentro dessa linha vermelha, aí a gente consegue descobrir o campo. Descobrindo o campo, a gente multiplica por M e descobre a força. Tranquilo? Pegou a ideia da questão? Então, como é que a gente calcula o volume de uma esfera? Como é que a gente calcula o volume de uma esfera? Você sabe que o volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo. Mas, professor, não é uma esfera, é uma casca. Tem um miolo aqui no meio. Como é que a gente calcula o volume dessa casca? Ora, eu pego o volume da esfera toda menos o volume do miolo. Então, vai ficar que o volume da casca vai ser o volume da esfera toda, 4/3 de π R2 ao cubo. Esse R2 é o raio externo, é o raio maior, né? Então, ele vai me dar o volume da esfera toda, menos 4/3 de π R1 ao cubo, que aí vai me dar o volume dessa parte interna, do miolo. Fazendo essa continha, né, colocando em evidência aqui, ó, 4/3 de π, então vai ficar R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Isso é o volume da casca. O volume da esfera grande menos o volume do miolo vai dar o volume dessa casca. Mas, professor, não é toda a casca que vai produzir campo. Somente aquela parte da casca que passar pelo ponto de interesse, né? Que é o pontinho onde está a massa M. Então, eu tenho que calcular essa massazinha bem aqui. Aí, como é que eu vou fazer, então? Observe. Quem é o volume da casca? Eu já tenho que... Ele me disse na questão que a casca tem massa M, né? A casca tem massa M e eu acabei de calcular o volume da casca. 4/3 de πr2 ao cubo menos R1 ao cubo. Então, essa expressão me dá o volume da casca. Pronto. Se eu quero uma porção de massa da casca, eu vou usar a seguinte expressão. Vou chamar aqui essa porção que eu pintei, vamos chamar de massa interna. Então, essa minha massa interna da casca, ela vai ser a densidade da casca
vezes o volume interno dessa partezinha aqui, ó. Pronto, vai ser a densidade da casca vezes o volume interno dessa parte, ok? Não perca de vista, eu estou usando aquela mesma relaçãozinha que você viu lá no fundamental. Densidade é igual a massa sobre volume. Só que a densidade agora eu estou usando essa letra aqui, ó. Pronto. E usando aqui o produto do meio pelos extremos, eu estou fazendo que a massa é a densidade pelo volume, vezes o volume. É isso que eu estou utilizando. Tá bom? Pronto. Aí quem vai ser a massa interna? Densidade da casca, eu já sei, ó, que é esse termo aqui todinho. Esse termo aqui todinho. Eu vou copiar ele, vou colar ele bem aqui, ó. Massa, 4/3 de π, R2 cubo menos R1 cubo. E quem é o volume interno dessa parte aqui? Eu vou usar o mesmo procedimento que eu fiz para calcular o volume da casca. Pego o volume grande menos o volume menor. Deixa eu fazer um desenho aqui para ver se você entende melhor. Quero calcular esse volume interno aqui, ó, que é esse volumezinho aqui. Como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho agora o raio interno, que é R1. Não vou desenhar mais o raio externo, tá bom? E tenho agora essa distância aqui, ó, que é onde está o meu pontinho de massa M. Pronto. O raio externo, eu não vou nem desenhar ele mais, tá certo? Ele é só esse tracejado aqui, ó. Aqui é onde estava o raio externo. Beleza. É onde está o meu raio externo. Tranquilo? Acho que para não poluir muito a figura, eu não vou nem desenhar ele mesmo. Deixa só assim, ó. Então aqui é o raio interno e a distância do ponto central aqui, do ponto central, até o ponto onde está a massinha M. Pronto. Então, quem vai ser essa massa interna aqui? Quem vai ser essa massa interna? Vou usar o mesmo raciocínio. Vai ser esse volume aqui, ó. Esse volume aqui. Menos esse volume do miolo. Beleza? Quanto que é esse volume total aqui? Como é que vai ficar, ó? 4/3 de π d ao cubo. Né? Deixa eu fazer bem aqui, ó. Vou apagar essa parte. Então vai ficar 4/3 de π d ao cubo menos, quem é o volume do miolo aqui? Vai ser 4/3 de π R1 ao cubo. E aí eu vou colocar isso em evidência e vou colocar bem aqui embaixo, ó. D ao cubo menos R1 ao cubo. Pegou a ideia? Calculei o volume todinho. 4/3 de π d ao cubo menos o volume desse miolo aqui, 4/3 de π R1 ao cubo. Coloquei o D, coloquei o 4/3 de π em evidência. Cheguei nessa minha expressãozinha bem aqui, ó. E aí isso aqui me dá a massa interna. Descobri a massa interna, descubro a gravidade, descubro a força gravitacional. Tu percebe aqui que eu posso fazer o quê? Posso cancelar esse cara com esse cara. E a minha massa interna vai ficar M. Ajeitando aqui o denominador vai ficar R2 cubo menos R1 cubo. E aqui em cima vai ficar D ao cubo menos R1 ao cubo. Achei a expressão da minha massa interna. Beleza. Essa expressão que eu achei aqui é a massa que está contida aqui, ó. É a massa que está contida aqui, que é apenas uma pequena porção de massa da casca. Como é que eu produzo agora, como é que eu calculo o campo naquele ponto interno? Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar como se toda a minha massa interna, até o raio D, ela estivesse concentrada no centro da casca e estivesse atraindo a partícula M. Como assim, professor? Não entendi, não. Vou imaginar que toda essa massa, o efeito gravitacional que ela provoca, é como se toda essa massa estivesse concentrada aqui, produzindo uma força gravitacional sobre M. E aí fica fácil da gente calcular. Porque fica a expressãozinha, né? Massa
vezes Gzão, né? Que é o Gzão, Emão, Eminho, dividido por D quadrado, né? Que a gente, geralmente, a gente escreve assim, né? Ó. Beleza? Sendo que esse Mzão aqui vai ser a massa interna. Os termos ficaram só numa ordem um pouquinho diferente para evidenciar o quê? Que isso aqui é a gravidade, o campo gravitacional que essa porção da casca está produzindo naquele ponto M. Beleza? Então, ajeitando aqui a expressão, vou passar esse G para frente, eminho, D quadrado, e essa massa interna eu vou substituir por essa expressão todinha aqui de cima. Vou jogar aqui, que aí vai ficar M, D cubo menos R1 cubo, dividido por R2 cubo menos R1 cubo. Chegamos na nossa resposta. Então, aqui é o campo de gravidade, campo gravitacional. Quando eu multiplico pela massa, eu tenho a força gravitacional, que é aquela porção de massa, da casca está produzindo sobre aquele pontinho M, né? Aquele pontinho M que é interno, né? Que é interno à casca. Belezinha? Então, uma questão um pouquinho trabalhosa, mas deu muito certo aqui pra gente, né? Calculamos aqui a força gravitacional que uma porção de casca, que uma casca esférica provoca sobre um campo interno a ela. Com isso aqui, o item que se assemelha à expressão, se você der uma olhada aqui, ó, nos nossos itens, o item que a gente marcaria seria o item E.